Olá, hoje é terça-feira, dia de live da nossa Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria Sobleck. E hoje o tema está muito interessante, gente. O que é vista cansada? E o nosso convidado de hoje, Dr. Anderson Martins, excelente, vai conversar com a gente também sobre esse tema tão interessante. Boa noite, todo mundo. Que honra estar aqui. Eu adoro a sua Black e esse tema é um tema muito interessante porque vai acometer todo mundo, né? Então, assim, acho que é interessante para todo mundo. Para quem é paciente, para quem é médico, para quem é contatólogo, técnico de contato nas nossas clínicas, é um tema que a gente vai tentar abordar aí de uma forma ampla, para que todo mundo saia saindo um pouquinho, sabendo um pouquinho mais hoje. Seja muito bem-vindo, doutor Anderson. Você está aí falando de Obrigado pelo Natal, convite. a gente aqui numa conexão com o Norte, é importante a gente ligar aí o Brasil inteiro, né? Para levar informação para todos os cantos desse país aí também, para todo mundo que vai estar assistindo e ouvindo a gente. Obrigada por ter aceitado o convite, tá? Eu que agradeço. Se apresenta um pouquinho para todo mundo conhecer quem é o doutor Anderson Martins. Meu nome é Anderson Martins, eu sou médico, oftalmologista. Fui formado aqui pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e fiz a minha residência no Banco de Olhos de Sorocaba, que é um dos grandes centros de oftalmologia aqui do Brasil, né? Me especializei em córnea, lente de contato, cirurgia refrativa lá também. Graças a Deus, muita experiência na parte de lente de refrativa, que é o Banco de Olhos de Sorocaba é ainda o maior centro transplantador da América Latina. Tenho muito orgulho de ter estudado lá, fiz grandes amizades, e por causa das amizades pude conhecer você, pude conhecer muita gente da Soblec, e eu acho que vai ser muito bacana. Hoje eu moro em Natal, e aí trouxe para cá um pouquinho do conhecimento de lá, e a gente tenta fazer aqui em Natal um trabalho bacana também, de córnea, refrativa e lente de contato. Excelente, super bem informado. Sorocaba, com certeza, um núcleo muito importante, né? Uma referência para o mundo inteiro em termos de córnea, de transplante, e hoje também muita parte de adaptação de lente rígida também, né? Tem um setor muito bom de lente de Sim. contato lá, né? Mas vamos conversar um pouquinho hoje que o tema, gente, é o que é vista cansada, né? Uma coisa que um dia todo mundo vai ter, né? Explica um pouquinho melhor para a gente o que que é essa vista cansada, Anderson. E esse um dia, para mim, está chegando, eu já estou contando os dias aqui. A gente nasce com o músculo ciliar, o músculo que faz a contração e foco do olho, funcionante, e ele faz foco, ele funciona como o zoom de uma máquina fotográfica. Então, imagine aquele zoom automático da máquina fotográfica do celular, que quando você coloca para um objeto, ele foca, desfoca e termina focando naquele local de uma imagem perfeita. Assim funciona o nosso músculo ciliar, assim funciona o nosso olho, até 40 anos de idade, em média. Aos 40 anos de idade, esse foco automático da nossa lente, do nosso olho, começa a falhar. E aí é uma coisa impressionante mesmo essa marca dos 40, que o paciente dorme com 39, não vai no seu consultório, ele sopra a vela dos 40 anos e tem alguma coisa nessa vela, quando ele acorda no outro dia, ele não enxerga mais para perto. E é porque o foco automático do nosso olho parou de funcionar. E aí esse paciente perde o foco de perto. E aí ele começa a afastar mais um pouquinho, começa a afastar mais um pouquinho. Então, às vezes, ele até engana, até 41, até 42. Se for um homem muito alto, o braço é mais longo, ele engana mais um pouquinho, até 43. Mas, em geral, principalmente as mulheres que são menorzinhas e com o braço mais curtinho, com 40, estão lá na porta do nosso consultório falando: doutor, ontem eu acordei e não enxergo mais nada de perto. Como é que Pois tá aí é, com Anderson, você você? acredita que eu tô 39, né? E eu já tô começando a sentir, eu acho tão deprê isso, mas tudo bem, faz parte, né? Faz parte. A gente, todo mundo, né? Um dia vai chegar nesse momento. E a minha hora também já tá começando a chegar, de ficar um pouquinho difícil, assim, quando eu vejo muito para perto, para mim já tá Uhum. começando a ficar um pouco difícil. Ainda tem alguns meses aí, quem sabe, sem óculos, mas então, como a gente estava falando, né? É verdade. Então, que mesmo quem nunca usou óculos, depois dos 40 vai chegar uma hora que vai precisar, né? Tem uma coisa que é bem filosofal que eu costumo falar para meus pacientes, mas que a expectativa de vida antes de surgirem os antibióticos era de cerca de 42, 45 anos. Então, a gente não foi feito para durar tanto tempo. E aí a gente tem que ir se adaptando ao que a gente criou. Nós criamos formas de viver mais tempo, criamos antibióticos, hoje aparece uma catarata sem implante, uma lente, hoje as mulheres vivem após a menopausa, a raça humana é a única que sobrevive em menopausa, todas as outras espécies, quando inicia a menopausa, morrem, só que a gente criou armas de
e burlando isso. E um dessas efeitos adversos de viver mais do que 40 anos, que é o que a gente está programado, é a presbiopia, é a visão cansada para perto. Então, assim, graças a Deus, a gente tem como lidar com isso e graças a Deus a gente chegou nessa fase. Se Deus quiser, a gente vai envelhecer muito mais e os problemas vão aparecer. É só E a filosofia medicina mesmo vem isso, mas evoluindo, né? é, Para ajudar também a gente nisso, porque cada vez mais a população vai ser presbítera, né? Presbiopia é a sim, vista cansada, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as formas da gente corrigir essa presbiopia, que a gente pode fazer para melhorar a visão, né? Às vezes tem pacientes que chega aqui e fica com medo de botar um óculos, de repente, multifocal, que fica com medo de botar que fica com medo de botar um óculos que vai aparecer um risquinho no meio. risquinho. E hoje a gente já tem óculos, né, multifocais que a pessoa ninguém nem vai saber que o óculos é para perto ou não é, né? Vamos conversar um pouquinho sobre os óculos, então, aí para correção de presbiopia? É. Eu já vou falar que se eu falar alguma marca, eu não tenho nenhum interesse comercial, tá, pessoal? Mas algumas vezes a gente acaba falando o nome da marca como o nome do tipo de lente. O jeito mais simples da gente resolver ainda a vista cansada, né, a presbiopia, são os óculos. Quem não usa óculos para longe vai precisar de óculos só para perto. E esse óculos para perto pode ser colocado de várias formas. Tem gente que usa só na pontinha do nariz, olha por dentro do óculos para perto e por fora do óculos para longe. Tem gente que tem um óculos sem grau de longe e com grau para perto. E aí tem as modalidades de multifocal e bifocal, que é o que as mulheres principalmente têm medo. Mas eles vão olhar aquele óculos de vovozinha. Não, hoje em dia praticamente não se usa mais o bifocal, né? A tecnologia multifocal avançou muito. E dentro dos óculos existem os óculos de trabalho, né? E aí tem algumas marcas. Tem a Sync da Roya, tem a Rodenstock Plus, Monoplus Mais, que são óculos que não são multifocal tradicional, mas que eu gosto para uma primeira abordagem do paciente multifocal com pequenas adições. A Roya, por exemplo, tem a adição de 0,5, 9 e 1,3. Então, são óculos com menos distorções no corredor lateral dos óculos e que dá uma adaptação mais fácil para o paciente que vai começar a usar esses óculos. A Rodenstock tem 1,1 e 1,5, e mais do que isso, você precisa passar também para o multifocal, e outras marcas também que têm esse tipo de óculos, né? Quando a gente precisa de mais do que 1,5 para perto, na correção de óculos, a gente tem que optar pelo óculos multifocal. E aí a gente vai ter também óculos que distorcem mais e que distorcem menos, né, como opção para esse primeiro tratamento, que seriam os óculos. O que é que eu deixaria de dica, que quase não se faz mais hoje em consultório, né? Os pacientes já muitas vezes chegam no consultório e já entram como uma regra, até 37 anos de lata, até 38 anos de lata, né? Isso é uma regra que se usa e que dá certo na maioria das vezes. Mas algumas das vezes a gente perde a oportunidade daquele paciente que não ia precisar ainda usar multifocal em 40 ou 41, por não cicloplegiar esse paciente, ou seja, por não dilatar a pupila desse paciente para fazer os óculos. Ah, ele já tem 40, ele já vai para o multifocal. E nem sempre é assim. Então, às vezes, vale a pena você fazer uma primeira refração sem dilatar, e aí fazer igual se fazia mesmo na residência, que é o certo. Só que muitas vezes a pessoa acaba não gastando esse tempo com o paciente, mas isso é muito importante. Depois, fazer essa refração sob ciclopegia para passar a menor miopia possível para esse paciente. E só depois pode até pedir uma pós-ciclo, que quase nunca se faz a pós-ciclo também hoje em dia, né? E com Uhum. essa pós-ciclo, você pode dar a menor adição possível para ele para perto. Então, muitas vezes, ele nem vai precisar do óculos de perto se você reduz a miopia. Dependendo da atividade do dia a dia desse paciente, você pode punir ele, tirar meio de longe. Se ele tirou meio de longe e ficou 0,25, enxergou 20,25, mas ficou J1 para perto, que é a nossa medida de menor letra para perto, está muito bom. Ele está com óculos monofocal, 20,25 J1. Tem paciente que até hoje, tem paciente que usa 20,30 J1 e não prefere o multifocal, está feliz da vida, sabe? Então, a gente tem que individualizar essa abordagem. E lembrar que a cicloplegia não é só para paciente abaixo de 40 anos. Do paciente acima, ela tem assim seu papel, e é muito importante para a gente fazer esse cálculo correto. Então não fiquem bravos se o seu oftalmologista pedir para pingar colírio para fazer o exame. Às vezes é importante mesmo a gente fazer o exame com colírio, porque ele vai paralisar essa compensação que acontece aí, que vai sendo paralisada naturalmente com a idade, né? Ou seja, então, como ele Isso. estava falando aí, para a gente dar uma resumida aqui, o óculos ele pode ser só para perto, os óculos, ou a gente pode fazer os óculos multifocais, que aí vai ser longe e perto. Fazendo multifocal, ninguém nem vai saber que você está usando um óculos
para perto também, porque as pessoas às vezes têm esse medo, então, assim, não precisa ter essa preocupação, né? Mas também existem outras opções para a gente dar mais qualidade de vida, ajudar na visão do paciente que é presbítero, né? Que não é só os Sim. óculos. Vamos falar um Como pouquinho de segunda, lente de contato? como segunda terapia, a gente costuma usar lente de contato, né? E graças a Deus, hoje a gente tem muitas opções de lente de contato. A gente tem as lentes de contato rígida, que acabam sendo um pouco mais saudáveis para a córnea, que fazem uma respiração melhor, já que a córnea respira pelo ar, então tem uma transposição melhor de oxigênio e acabam tendo a troca de lágrima mais bacana. E seria a nossa primeira opção em termos de saúde para a córnea, mas que a gente também pode oferecer, às vezes, um pouco mais de conforto para o paciente com as lentes gelatinosas, e aí que acabam ganhando hoje, né, muito espaço, tanto pelo seu conforto, como também porque melhoraram muito a oxigenação ao longo do tempo, né? Sim. Nas lentes multifocais, eu costumo dizer para o paciente que não realmente não fica 100% perfeito, mas que isso depende um pouco da exigência visual desse paciente, né? Ele acaba ficando ali um 20/25, ele perde um pouco do contraste pela divisão de foco longe de perto que essa lente de contato traz. Mas ele fica um 20/25 ou J1, e o paciente hipermétrope fica muito feliz com essa visão, principalmente, da lente multifocal gelatinosa, né? Já o paciente míope ou hemétrope, que não tem grau para longe, às vezes esse paciente se queixa dessa visão de longe com a lente multifocal gelatinosa. Por que ele se queixa? Porque ele está tendo uma visão melhor sem a lente do que quando ele coloca a lente, porque ele perde o contraste. Então, para esse paciente, às vezes a gente vale a pena não usar a multifocal e fazer uma terapia que a gente chama de monovisão ou báscula. Tá? Isso, às vezes, assusta um pouco o paciente. E aí a gente já tem que ter um pouco de cuidado nas palavras que vai usar quando vai oferecer esse tratamento para o paciente. Todo mundo tem um olho dominante, que é o melhor olho de longe. E tem um olho que é o não dominante, que acaba sendo um pouco pior de longe. Que no dia a dia a gente não percebe isso porque está com os dois olhos abertos. Então, nos pacientes que vão ter indicação de fazer a monovisão, eu costumo dizer ao paciente, primeiro que a gente mostra a dominância com furinho ou com própria mão, para ver qual é o olho dominante. Isso aí já deixa eles assim super seguros de que eu sei o que eu estou fazendo. Porque ele fica dizendo, nossa, doutor, nunca sabia que tinha isso, parece É, bruxaria, um olho fechou e o outro não funcionou. verdade. Então, você testar a dominância na frente do paciente já lhe passa uma autoridade de exame, né? Que você está fazendo a coisa certa. E aí você tem que dizer para o paciente, eu vou deixar você com um olho bom para longe e o outro melhor para perto. Se você fala para o paciente, eu vou deixar com você um olho bom para longe e o outro ruim, aí ele fala, não, vou ficar com o olho ruim, eu não vou querer essa terapia. Né? São pequenas coisas que no psicológico do paciente se influencia muito. E como é que a gente vai decidir no final mesmo se esse paciente vai usar uma lente multifocal ou se o paciente vai usar uma monovisão ou báscula? Testando. Né? E aí a gente tem que fazer o teste da adaptação de lente de contato em consultório, que para mim é obrigatório testar em todos os pacientes antes de liberar o uso de lente de contato. É o ideal, né? É. Então, assim, aquele paciente que já está começando a sentir dificuldade para perto e que não quer usar óculos ou quer usar lente em determinadas situações, a gente tem essa excelente possibilidade de uma gama enorme de lentes que a gente pode usar para adaptar também. Então, não é porque você tem dificuldade para perto que você é obrigado a só usar óculos. Inclusive, tem paciente que usa lente, por exemplo, eu vou no restaurante, eu quero ler o cardápio, eu não quero ir de óculos. Aí coloca a lente, às vezes num olho só, como a gente estava falando aqui, para ajudar a ter mais independência. E a gente, por exemplo, hoje em dia tem lente de descarte diário, que você usa naquele momento, Uhum. joga fora. Então você não tem toda aquela preocupação de cuidado, enfim, que é bastante prática para o dia a dia, né? Esse tipo E de lente. antigamente a gente ficava um pouco limitado ainda com alguns tipos de grau de alguns pacientes. Os pacientes que têm o astigmatismo, que precisavam de lente tórica, obrigatoriamente tinham que fazer monovisão, tinham que fazer a báscula, né? Não existia no mercado multifocal tórica. E hoje já tem em algumas empresas a multifocal tórica, a Bioinfinity tem, algumas outras marcas têm. E isso facilita para a gente e para o paciente, principalmente que já usa a lente de contato, e se manter naquele caso. O paciente também que não usa, nesse caso, vai ter um pouco mais de dificuldade, porque às vezes ele perde um pouquinho do eixo do astigmatismo ali na lente, que não vai, às vezes, de 5 em 5, só vai de 10 em 10, em algumas marcas de 20 em 20, e perde um pouquinho do contraste do multifocal.
Então, assim, você tem que saber que cada tipo de terapia vai ter uma limitação. E você vai ter que conversar com o seu paciente. Vai ter que saber o que é que ele faz no dia a dia dele. Vai ter que saber para qual atividade ele está tendo dificuldade para perto. É só para ir para o restaurante? Bacana, ele vai usar multifocal, não vai ter problema. Mas é ela que vai para o trabalho dirigindo e vai à noite direto para o restaurante, ela precisa da boa visão de longe. Então, às vezes, você não pode fazer uma multifocal, se ela não ficar confortável com essa visão, né? Esse paciente atira, tem paciente que é policial, tem uma paciente mulher policial que atira. Eu tenho que deixar o olho dominante dela, que inclusive eles descobri que os policiais chamam de olho diretor. Na oftalmologia a gente não chama de olho diretor, os policiais chamam de olho diretor, que é o olho que atira. Então, esse olho que atira da policial vai ter que estar 100% para longe, o multifocal não vai ficar bacana nela. A gente tem que individualizar a terapia de cada Sim. paciente e a gente tem que gastar um tempo conversando com o nosso paciente. Isso é muito importante. E por isso a importância do paciente que está começando com essa dificuldade para perto, fazer uma consulta de rotina com o médico oftalmologista, né? Para ele definir o que vai ser melhor em termos de cuidados e de adaptação de óculos ou de lente de contato. Determinadas situações também podem exigir correções diferentes, né? Para individualizar isso daí, né? Mas existem Se, também cirurgias, né? Vamos falar das cirurgias. e aí eu amo, né? Eu gosto Quem de quer algo contato, mas mais eu amo minha definitivo, cirurgia. né? Pode É, partir para a parte da é, cirurgia, né? a gente também tinha algumas limitações antigamente, né? Com as cirurgias que a gente chama cirurgias para presbiopia. Mas com o evoluir dos lasers, que foi, graças a Deus, uma coisa que evoluiu também, a gente parou de ter somente a opção de monovisão, semelhante como tinha com lente de contato, que ainda é uma excelente opção, vamos deixar isso bem claro. Você pode corrigir um olho totalmente para longe, deixar ali 1,25 de miopia, não gosto de deixar mais do que 1,5 de diferença entre os olhos. Idealmente, que se teste essa modalidade com lente de contato antes, eu costumo fazer o teste com lente de contato para Ah, esse isso é uma ótima paciente, ideia mesmo. Eu gosto de né? fazer isso também com os pacientes. E aí não é, se você testou no consultório e ele gostou, já lhe dá uma segurança muito maior, que ele vai ficar mais satisfeito depois, né? O paciente que não se adaptou naquele momento, você pode deixar ele ir para casa, usar uma semana essa lente. Às vezes não adapta de primeira, mas depois de uma semana ele está tranquilo com aquilo, para ele entender como é que vai ficar depois, né? Depois da cirurgia. Se você fizer uma monovisão simples, que é a terapia ainda mais usada para correção de presbiopia com laser de cirurgia refrativa, devido ao acesso. Não são todos os locais que têm acesso às plataformas com correção de presbiopia. A Presbymax, Presbyond, né, e as outras terapias que existem. Uma coisa muito boa que aconteceu também é que com as terapias específicas de presbiopia, a gente consegue fazer modulações na córnea com pouquíssimas aberrações, né? Modulações de aumentar a profundidade de foco, ou seja, são pequenas alterações na córnea, como se fosse para deixar ela um pouquinho mais pontuda, e que essa alteração permite uma profundidade de foco, ou seja, uma visão de perto melhor. Um olho um pouquinho mais do que o outro também, e que essa córnea continuam regulares após o tratamento. Não traz nenhuma irregularidade tão grande como os tratamentos mais antigos traziam. Então, os médicos mais antigos têm muito medo do tratamento a laser para a presbiopia, porque os lasers mais antigos que tratavam presbiopia causavam muita aberração na córnea. E essa córnea depois aberrada ficava ruim para a cirurgia de catarata. E aí, eu corrigi agora, mas depois esse meu paciente está punido para o futuro, né? Os lasers mais recentes, e aí dentre eles também não é conflito de interesse, mas eu acho que o Presbyond é o que tem menos aberração formada, ele permite, inclusive, o implante de lente multifocal quando você for operar a catarata mais para frente, aí lá para os seus 55 anos, que é onde a gente vai chegar já já para falar sobre isso. Tá? Mas a terapia a laser para correção de presbiopia é uma excelente modalidade. Tem gente que não gosta de operar e eu vou falar igual um colega meu fala, mas quem não gosta de operar pode mandar que eu opero, viu, presbiopia? E eu gosto muito de operar. E os pacientes, em sua maioria, ficam muito satisfeitos. Você tem que conversar com o paciente e falar, olha só, vai ter uma hora ou outra que pode ser que você precise um pouquinho mais de óculos, É. né? Você consegue dar uma independência aí de 95% das atividades. Mas, às vezes, para dirigir à noite, pode ser que ele precise de um óculos. Se eu fazer uma leitura extensa, ler um livro, 2, 3 horas de tela, pode ser que ele precise de um óculos com suporte para perto ali.
mas ele não vai ser um paciente dependente de óculos. Então, está aí já o sucesso da cirurgia refrativa. Tornar o paciente mais independente de óculos, né? Não é deixar você sem usar óculos. Já ajuda muito os Eu pacientes. sempre gosto de falar para o paciente que assim, eu não vou entregar a mesma visão que ele tinha com 20 anos, mas eu Uhum. consigo melhorar bastante a qualidade de vida e dar mais independência. Alinhar as expectativas também, né? Sim. Mas hoje o bom é Isso, isso, além do óculos, da lente de contato, ainda tem cirurgia, dois tipos de cirurgia praticamente. e isso que você fala de alinhar as expectativas é muito importante, porque eu acho que tudo que é combinado, o paciente fica super satisfeito, sabe? Mas se o paciente vai sem saber o que vai acontecer, ele tem que pelo menos poder escolher. Será que eu quero? Ou será que eu prefiro ficar usando o meu óculos e não ter nenhuma relação de perda de contraste? Ou será que eu não quero ter nenhuma chance de não poder colocar uma lente trifocal aos 55 anos quando eu for operar, né? O míope, principalmente, vai ter essa queixa que você fala. Até paciente jovem de LASIK que a gente opera de miopia, ele reclama que não enxerga bem de perto, né? O paciente, porque ele Sim. é tão acostumado a enxergar aqui, e quando você faixa para ele enxergar aqui, ele fala, não estou enxergando bem de perto, mas mostra aí onde é que você está enxergando. Aqui eu não enxergo. Porque ele tinha 6 de miopia antes, então ele enxergava aqui, né? Eu falo, não, filho. Mas aí ninguém enxerga, não é você, ninguém enxerga aí. Não é para você estar enxergando aí mesmo, não. Pois é, então isso também é importante. Você estava falando, paciente míope, às vezes a gente deixa um pouco de miopia em um dos olhos quando vai operar refrativa, se ele já tem uma certa idade, justamente para não ter essa presbiopia tão cedo. Às vezes a gente consegue prolongar um pouco mais a visão dele de perto, deixando um pouco de miopia. Eu falo que eu vou deixar a tua miopia te ajudar um pouco por um período, né? Também é uma boa Mas ele opção. ficou muito. Eu já sou. A minha fábrica já veio pronta para isso, graças a Deus, né? Eu não tenho nada no olho direito e tenho -1 de miopia no olho esquerdo. Nossa, maravilhoso para Então, perto. Já te ajuda já vi, bastante e eu tenho 39. Meu 40 é esse ano. E aí, mas pelo menos eu vou também. aguentar até um 42 aí, 43, Somos de 35. 85, né? É, Estamos 85. nessa parte, vamos entrar nessa parte. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. O dia que eu começar a ter presbiopia mesmo, ninguém nem vai saber, porque eu vou botar uma lente aqui no meu olho, ó. Vou seguir minha vida. Provavelmente não vou usar óculos nem tão cedo. Mas olha só, vamos falar sobre uma outra forma de tratamento que a gente ainda não falou, que são as cirurgias, né? Cirurgias de lente intraocular, que também é uma Sim. excelente forma de correção de presbiopia, que a gente pode alinhar tanto a remoção do cristalino, que já vai estar resolvendo aí o problema da catarata, com implantes de lente, que hoje isso evoluiu tanto na medicina nos últimos anos, que a gente tem lentes maravilhosas que melhoram muito essa questão da visão de Sim. perto também, né? É. Lembrando ainda que nas terapias de cirurgia refrativa, o implante de lente ocular na modalidade fásica, que a gente chama, também é uma opção, né? Sim, Principalmente para os graus mais altos ou córneas mais finas, né? Então, assim, é raro, a gente acaba tendo uma abordagem menor nessa idade, mas que é uma opção sim. E muitos pacientes também ficam felizes, às vezes, de não usar de longe e usar só o de perto. Então, tem paciente que só de não usar o multifocal já está feliz também. Você tem que conversar com o paciente, mais uma vez, né? E saber o que é que ele deseja. A cirurgia de catarata, para mim, é a melhor forma de correção de presbiopia que existe, né? E aí, lembrando que fora do Brasil, se faz muito essa modalidade de retirada de cristalino e implante de lente intraocular para correção de presbiopia. E aí você pode colocar lente trifocal, bifocal, foco extendido, de acordo com a córnea daquele paciente, de acordo com os problemas de glaucoma que ele tem ou não, escolher uma boa lente. Mas que no Brasil, essa cirurgia não está liberada para todos os casos, né? Fora do Brasil, passou de 40 anos, não se discute muito em congresso. Passou de 40 anos, troca de cristalino. Tanto que quando as pessoas de fora vêm para o Brasil, não sei se você reparou isso, e a gente está discutindo ali o que é que a gente faz para tratamento de presbiopia, o pessoal fica meio assim, como assim? Por que vocês não fazem troca de cristalino para todo mundo, né? Infelizmente, a gente sabe que a retirada do cristalino aumenta em até quase em algumas de 4 a 10 vezes mais a chance de descolamento de retina, principalmente nos míopes. Então, o cristalino, ele é uma proteção natural que mantém o vítreo paradinho e mantém a retina mais colada, digamos assim, tá? Em um certo grupo de pacientes. Quanto mais jovem, maior risco, e quanto mais risco, mais míope, maior risco de descolamento também por essa cirurgia. Então, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, há cerca de 4, 5 anos, mais ou menos, liberou no Brasil o tratamento que a gente chama de troca do cristalino transparente, né? Ou troca refrativa do cristalino. Esse procedimento se dá da seguinte forma.
A gente faz a aspiração do cristalino e implanta uma lente para correção do grau. Preferencialmente, uma lente trifocal, já que esse é o objetivo de corrigir longe e perto, ou pelo menos uma multifocal, uma longe e perto com duas distâncias bifocal, que tem de muitas marcas também. Para outros pacientes, ou seja, pacientes, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia liberou essa terapia para pacientes acima de 55 anos e com mais de 1,5 grau de hipermetropia, considerando para esses uma faixa segura ou uma redução de uma taxa de risco aumentado para descolamento de retina muito baixa, que nem faria diferença operar ou não operar. Então, para esse grupo de pacientes específico, que tenham mais de 55 anos, isso que fique claro que não é para tirar o cristalino de todo mundo, não é para tirar o cristalino do paciente míope, porque isso vai ser iatrogênico, né? Se não tiver catarata, obviamente. Você vai aumentar o risco de descolamento de retina desse paciente, mas que não dá nada, não, fiz um, não deu nada, fiz outro, não deu nada, fiz outro, não deu nada, mas se você der um descolamento em um, a culpa é toda sua. Você Ah, não não, tem com nem como se certeza. defender, você não tem nem como se defender juridicamente em relação a isso. Então, para mim, ainda é a melhor modalidade de tratamento, mas a gente tem que saber indicar com cautela. E, nesses casos, escolher um cirurgião experiente, para que faça uma boa escolha dessa lente, para você aí vai ser independente para longe, perto, aí muitos e muitos anos. E esse paciente costuma dizer: eu nunca mais vou usar óculos. O que é que você responde, Lídia? Depende, você pode precisar para determinadas situações, É, né? mas eles amam essa pergunta se nunca mais vai usar óculos, né? Mas o que acontece no olho da gente é que a principal fonte de variação de grau, principalmente após os 40 anos, é a intumescência do cristalino. Você tem uma pequena variação do comprimento do olho, ou nenhuma. Você tem pequenas variações também de curvatura da córnea. Acaba tendo um pouquinho quando a pálpebra começa a cair, mas são muito pequenas. E a fonte de variação de grau após 40 anos é o cristalino. Quando você tira esse cristalino, você dá uma estabilidade muito maior à refração desse paciente. E aí, não é que ele nunca mais vai usar realmente. Você acaba vendo que depois de 10, 15 anos, acaba aparecendo um grauzinho mesmo ali, né? Mas um grau muito pequeno, não era aquele grau que ele usava, Ah, e se for né? usar, vai usar para muito pouca coisa, assim, uma coisa muito Muito pouco. pequena, dependendo, assim, É. né, atividades muito pequenininhas de perto, pode ser necessário, mas A grande nada maioria está relacionado com demais. queda de pálpebra mesmo. E eu tenho alguns pacientes que operaram a pálpebra, principalmente se for um grande excesso de pele, ou uma pitose mesmo começa a cobrir a borda pupilar, esse grau muda. Tem um estudo recente que mostrou se a pitose chega até a linha de pupila mesmo, se é uma pitose verdadeira, não é só uma dermatocálise, pode variar o astigmatismo em até 2 graus. Tanto que a Sociedade de Plástica agora inverteu a ordem em relação à catarata. Primeiro, se você tem uma pitose importante, opera a primeira pitose. Antigamente a gente operava a primeira catarata. Então a gente agora, primeira pitose, espera 4 a 5 meses dessa pitose, às vezes 6 meses, faz uma nova ceratometria para ver como é que ficou aquela córnea e aquele astigmatismo, e só depois você implanta a lente, com mais estabilidade dessa pálpebra. E eu tenho paciente com erro biométrico por pálpebra. Eu tive que fazer a correção depois. Corrigiu a pálpebra, depois PRK em cima da lente trifocal desse paciente para corrigir. Foi um erro biométrico bem alto e por causa de pálpebra. E aí depois disso nunca mais. Aí depois eu fui estudar com o pessoal da plástica e agora mudou realmente. Se a Entendi. ptose foi importante, primeiro a ptose e depois a correção da metropia. Então, assim, só para, vamos dizer assim, facilitar o entendimento de todo mundo, que às vezes tem gente que também não entende muito bem o que a gente está falando. Sim, O cristalino é uma lente que a gente tem dentro do olho, e a gente pode substituir por uma outra lente já com grau, que vai estar auxiliando tanto na visão de longe quanto da de perto. Então, assim, realmente é o sonho, né? A cirurgia sim. mais resolutiva, que vai ter o melhor resultado e que, ao mesmo tempo, você já vai estar evitando fazer uma outra cirurgia, que é a cirurgia da catarata, porque com o tempo essa lente vai se tornar opaca e você vai ter que fazer a cirurgia de qualquer forma. Então, assim, é uma cirurgia que realmente dá muito prazer para a gente que é cirurgião fazer. E os pacientes ficam muito satisfeitos, na enorme maioria dos casos, né? Altíssimo. A satisfação é altíssima, altíssima, Pois altíssima. é. E é muito resolutiva, assim. Então, fica também como uma ótima opção para resolver a questão da presbiopia, né? Então, ó, falamos aí óculos para perto, óculos multifocais, lentes de contato de diversos tipos, Sim. cirurgia refrativa a laser, cirurgia com implante de lente intraocular. Falamos de
várias possibilidades aí para a presbiopia, que é essa dificuldade para perto que naturalmente vai aparecer depois dos 40 anos. Então, assim, é importante que o paciente, quando vai chegando nessa fase, faça uma consulta com o oftalmologista, né? Para avaliar se já está na hora certa, qual vai ser a melhor opção. Às vezes a gente usa duas opções, às vezes o paciente tem óculos, tem lente, até chegar a hora de poder fazer uma cirurgia mais resolutiva, ou enfim, que vá fazer depois a cirurgia refrativa de córnea também. Então, assim, a gente tem tantas possibilidades que é muito importante que o paciente venha até a gente, não faça só um exame qualquer ali na ótica, porque existem um leque de possibilidades para melhorar a qualidade de vida da pessoa que está nessa fase. E além disso, né, são importantes fazer o exame de rotina também, porque com 40 anos você tem mais risco de ter glaucoma, de ter outras doenças que podem até causar cegueira. Então, também para a prevenção da cegueira, né, Anderson? Isso é super importante. A consulta anual com o oftalmologista não deve ser banalizada, sabe? Assim, a gente acaba encontrando outras doenças mesmo. O paciente com 40 anos está começando hipertensão, às vezes tem um vaso mais tortuoso na retina, que a gente descobre ali. O paciente com 40 anos tem um risco maior de diabetes, principalmente se for sedentário, que a gente pode descobrir até pelo exame de fundo de olho, em alguns casos, se já for um diabetes um pouco mais avançado. E a saúde ocular mesmo, né? A porta do glaucoma aí, para mim, é uma das coisas que a gente tem que fazer diagnóstico. E eu fico super triste quando eu vejo um paciente que passou muitos anos sem ir, chega com alguma doença avançada, às vezes um ceratocone avançado, ou um glaucoma mais avançado, e é triste para a gente ver aquilo. As pessoas têm que ter acesso ao oftalmologista, então as pessoas muitas vezes têm acesso e não vão. Então, assim, envelhecer com saúde é muito importante. A geração atual, a expectativa de vida é 72 anos para homem e 73 para mulher. E espera-se que a nossa geração a gente aumente em quase 10 anos isso. E eu quero chegar lá com saúde, eu não quero chegar lá com limitações, né? Obviamente um ou outro vai ter limitação, mas o que a gente puder fazer para chegar lá com saúde e nesse dia a dia de hoje em dia, que quase 80% das informações ao nosso redor chegam a gente através dos olhos, né, de WhatsApp, de computador, de tela, ninguém vive mais sem isso, é essencial você ter uma saúde ocular melhor, na mais alta possível, melhor possível. Excelente. Acho que a gente conseguiu resumir muito bem aí, em pouco tempo, né? Tantas opções que existem. Eu te agradeço muito, em nome do Sou Black, por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente. Foi muito bom ouvir você e conversar também sobre esse tema que eu acho que é tão relevante, que vai fazer parte do nosso dia a dia em breve, né? Quer dizer, do seu, acho que ainda vai demorar um pouquinho Tá mais. bem pertinho. Muito obrigado a Obrigada, todos você. Anderson. Obrigado a Tchau você em para todo especial. mundo. Boa Tchau, noite tchau. aí. Boa noite. Tchau.